Eu sigo aqui falando com o fim das chuvas, produtores do Distrito Federal receberam essa semana instruções de prevenção e combate a incêndios florestais. A ação, então, faz parte de um planejamento da Emater-DF que pretende, então, capacitar trabalhadores rurais antes de sair do período da seca, que é quando acontecem, então, as queimadas, não é mesmo? E o repórter Bruno Amorim acompanhou e traz os detalhes. Por muitos anos, você sabia que o combate a incêndios era feito pelo próprio galho das árvores? Com a inovação e tecnologia cada vez mais presentes na área rural, as práticas e técnicas também mudaram. Com o fim das chuvas, produtores e trabalhadores rurais do assentamento Núcleo Rural Jardim, no PADEF, a 80 quilômetros do centro de Brasília, participaram de um treinamento para a prevenção de queimadas. Eu aprendi bastante coisa, como combater o fogo. Se caso for queimar uma área já autorizada pelo IBAMA, tem o manejo certo, correto de fazer a queima, fazer sempre o aceiro de 3 metros de cada lado. Tem um aceiro negro e o aceiro, como se diz, faz na enxada, limpando bem a área onde quer queimar. Se caso ocorrer algum desastre com fogo, já tem como combater, já aprendeu alguma coisa, já dá para memorizar bem e caso chegar a acontecer, já está preparado. Aprendeu muita coisa, como combater o fogo, o distanciamento de aceiro e como a gente sempre começar pelos lados e não pela frente do fogo. Sempre bem equipado, ter as coisas certas para poder estar fazendo o aceiro, combatendo o fogo do modo certinho. A ação faz parte do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Governo do Distrito Federal. O objetivo é capacitar os produtores e trabalhadores rurais da região. A gente tem vários incêndios durante o ano, principalmente no período da seca, né? E como estamos distante dos batalhões, né? O bombeiro leva um tempo para chegar lá e até eles chegarem, aquele primeiro combate, aquelas primeiras iniciativas de prevenção são feitas pelos trabalhadores, pelos funcionários, pelos habitantes da propriedade, né? Então, isso é muito importante para ele ter um conhecimento, saber como agir, né? A forma correta de estar vestido, os instrumentos que ele vai utilizar, né? Em sala de aula, a equipe do Corpo de Bombeiros do DF deu dicas sobre as primeiras providências a serem tomadas em situações de fogo nas áreas rurais. Trabalho antes de tudo secar, porque no auge mesmo a gente não tem condições de está fazendo esse trabalho aqui. Ao saber da palestra, Luan fez questão de participar. Em 2021, a propriedade da família, que fica no Cerrado, sofreu com as queimadas. Nas imagens feitas pelo produtor, é possível ter uma noção do tamanho do incêndio. A plantação de milho foi prejudicada. Só com o trator, por exemplo, o prejuízo foi de R$1.200.000. A gente teve um incêndio aí que começou lá na gente, numa colheita de milho que acabou se alastrando aí por tudo aí. E tivemos perdas aí, acaba perdendo muito, você perde a microbiota do solo, perde palhada, e a gente teve a infelicidade de acabar perdendo um conjunto trator com uma grade aí, né, que teve um acidente, estourou uma mangueira e acabou que o fogo chegou nele, e a gente teve esse prejuízo aí. Bom, agora chegou o momento da gente ir para a prática, ou melhor, para o meio do mato. E é claro que para ir a campo a gente precisa estar preparado e equipado. Eu, por exemplo, estou de calça, bota, camisa de manga comprida e um dos equipamentos que a gente utiliza para controlar, combater o incêndio é o abafador aqui que está sob o controle do sargento José Queiroz do Corpo de Bombeiros. E ele vai nos mostrar na prática como é que funciona para controlar as chamas, né, sargento? Ok, certeza. Você vai pegar o abafador e na base do fogo dá uma pancada firme, levanta o abafador na altura dos olhos e uma pancada firme na base do fogo, certo? Assim você vai conseguir controlar e apagar o incêndio. Foi apenas uma pequena demonstração para você que está em casa que para fazer esse trabalho aqui é preciso orientação e
utilizar aí dos equipamentos corretos, que são os equipamentos de proteção individual, né, sargento? Isso. Como os senhores não vai ter o EPI, o equipamento de proteção individual, o ideal é vir de calça jeans, uma bota, um boné, um óculos, camiseta de manga comprida para fazer o combate. A orientação que a gente dá é que, primeiramente, ligue para o Corpo Bombeiro, acione a gente, nunca vá para o incêndio sozinho, sempre acompanhado, faça o primeiro combate até a gente chegar. Chegou o bombeiro, pode deixar que a gente assume e vamos solucionar o problema. No Congresso Nacional, um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pretende mudar o atual Código Florestal. Caso seja alterado, o texto da lei passa a considerar todas as áreas de campos nativos no país como áreas de uso rural consolidado e, com isso, não passíveis de licenciamento ambiental para conversão a fim de uso agrícola. Organizações da sociedade civil alertam que, caso a matéria seja aprovada, 48 milhões de hectares de campos nativos podem ficar desprotegidos no país. Em nota, a SOS Mata Atlântica, por exemplo, diz que a medida deve impactar 50% do Pantanal, cerca de 7,4 milhões de hectares, 32% dos Pampas, 6,3 milhões de hectares e 7% do Cerrado, ou 13,9 milhões de hectares, além de quase 15 milhões de hectares na Amazônia.